Prefeito eleito no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é um prazer falar com o senhor. Como vai o senhor, prefeito? Bom dia, Datena. Prazer enorme estar aqui com você. Eu estava até ansioso para ouvir a denúncia ali, mas depois, quando a gente terminar a entrevista, eu fico aqui no ar ouvindo o Agostinho. A denúncia é contra o senhor. Pois não, o Agostinho. O Eduardo quer Mas aí ouvir que é aquela bom, denúncia que vambora. você tem contra ele aí. Não, Já está preparada a denúncia? Não. Ah, não é contra o prefeito? Não. Eu pensei que era contra o prefeito. Não. Prefeito, bom dia. É claro que, na realidade, quem assume qualquer prefeitura de qualquer cidade do Brasil vai ter um problemão sério pela frente. O mundo acabou em um ano, nós estamos vivendo uma pandemia, as cidades estão arrasadas, não é diferente a cidade do Rio de Janeiro, que não por acaso fica no estado e já foi capital federal da República, não é? Fica no estado onde nós tivemos a capital do Brasil e já foi capital do Brasil durante muito tempo antes de Brasília. Não é brincadeira você pegar uma cidade como do Rio de Janeiro, com todos os problemas de uma cidade linda que tem também um montão de problema proporcional, mas é no meio de uma pandemia, não vai ser fácil administrar qualquer cidade, quanto mais uma cidade do tamanho e da importância do Rio de Janeiro, não, prefeito? Datena, é óbvio que é um enorme desafio, né? Mas eu acho que quem acompanhou o processo eleitoral aqui no Rio, né? Nós tivemos no segundo turno uma eleição que eu acho que foi muito fácil para a população escolher, no sentido de que ela podia avaliar o prefeito, que estava no exercício da sua função, e alguém, no meu caso, que já tinha sido prefeito em 2 oportunidades. Né? Então, eu tenho dito uma coisa, é óbvio que você tem que, nesse início de administração, colocar as coisas muito claras, fazer os diagnósticos corretos, mostrar a situação que nós estamos enfrentando, mas eu acho que a população, no dia 29 de novembro, já disse o seguinte, nós não aprovamos o que está acontecendo com o Crivella e queremos o Eduardo porque a gente acredita que ele pode fazer mais e olhar para frente. É isso que eu quero fazer. Né? Então, os desafios são grandes. Tem um dado aqui, quando você fala da pandemia, que é um dado bastante relevante. O Rio, Datena, teve o dobro do índice de letalidade, por exemplo, da cidade de São Paulo. Né? Ou seja, estou falando aqui de 6 mil vidas, né, que poderiam ser salvas se a gestão aqui tivesse sido nos padrões que foi feito na cidade de São Paulo. Né? Então, isso mostra como essas coisas foram mal gerenciadas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a pandemia ela é um problema mundial, ela pega um país com as características do Brasil no momento econômico que a gente vive, e isso também cria mais dificuldade, mas o nosso desafio é fazer com que as coisas funcionem. Eu acho que funcionem. Primeiro, de um lado, o que eu chamo aqui do terapêutico, né, que é o tratamento adequado às pessoas. Tem uma coisa, Datena, que você disse aí, o Rio, por ter sido capital do Brasil tanto tempo, é uma cidade que não tem problema, por exemplo, de leito de hospital. Né? O hospital de campanha aqui foi a coisa mais desnecessária da história. Nós temos aqui 1.800 leitos disponíveis na rede municipal, estadual e federal. Nem teve, que estão né? Desativados. Nem teve hospital. Na verdade, nem teve hospital. Porque o Witzel contratou acho que 6 ou 7 e o Iabas não entregou nada e gastou 220 ou 250 milhões e ia gastar 800 milhões. Foi uma tragédia esse negócio do hospital de campanha. Aqui também foi a mesma coisa, foi parecido. Não, mas no caso do Rio, você tem, só para dizer, você tem isso, 1.800 leitos desativados. Né? A prefeitura chegou a fazer um hospital de campanha, custa R$1 milhão por dia, quando seria muito mais inteligente, e sob o ponto de vista, inclusive, do legado, né? Mais barato, mais inteligente, e sob o ponto de vista de legado, você reativar os leitos desativados já existentes, não precisa ficar montando essas tendas, essas estruturas grandes. Então, o desafio é grande, mas a gente já montou o nosso time, eu tive 8 anos à frente da prefeitura, a gente sabe que tem um problema financeiro, fiscal, mas o nosso papel agora é isso, olhar para frente, trazer o diagnóstico daquilo que nós estamos encontrando, mas, enfim, olhar para frente e tratar de resolver os problemas da população, com esse espírito que a gente vai iniciar o governo.
Bom, o que o senhor acha que, além do hospital de campanha, o Rio de Janeiro errou? É também uma doença nova, é um vírus diferente que o mundo inteiro está aprendendo a lidar com ele, mas tem um detalhe, não é? Nós perdemos vidas, isso é o mais importante, não tem nada pior do que perder vidas. O dano material você tenta recuperar. Só que o dano material no Brasil, ele é supervalorizado porque a gente vem de um ano em que o governo da Dilma tinha acabado com o Brasil. Foi o pior período econômico do Brasil. Dentre as cidades brasileiras mais importantes está o Rio de Janeiro. Dentre as cidades mais quebradas que nós temos no Brasil, em termos de saquearem cofres públicos e daí por diante, está o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem 6 governadores aí, que ou foram em cana ou passaram pela cadeia. Quer dizer que o governo não ajudou em nada. Então, nesse aspecto, o aspecto econômico é fundamental, ele é importantíssimo. Recuperação de vidas, você não tem mais como recuperar a vida que você perdeu. Você pode evitar que se perca outras vidas, com vacina, com tratamento e tudo mais. Agora, recuperação de postos de trabalho é fundamental, porque senão o vírus da fome, que já mata no Brasil faz tempo, vai continuar matando no Rio e no Brasil. Esse o foco na tentativa de abertura de campo de trabalho e talvez investindo em obras para que haja campo de trabalho, obras públicas mesmo, para que haja campo de trabalho, enfim. O foco é o ser humano, a recuperação do ser humano e principalmente pelo trabalho, porque sem trabalho, como já dizia o poeta popular, sem o trabalho não há honra, não é? Esse é o grande detalhe, não há como você ter uma vida digna, prefeito. Não tem dúvida, Datena. Alguns dados aqui. O Rio, historicamente, foi a região metropolitana brasileira com o menor índice de desemprego, né? Isso até 2016. Hoje, nós nos transformamos na região metropolitana brasileira com o maior índice de desemprego. Quando você olha para a perda de postos de trabalho no Rio de Janeiro, o Rio hoje, nesse ano de 2020, respondeu pela absoluta maioria dos postos de trabalho perdidos no Brasil, né? Então é uma situação muito crítica, a cidade deixou de ser atrativa para investimentos, para negócios. Esse é um princípio norteador do nosso governo, mostrar para as empresas, para as pessoas que elas podem voltar a confiar no Rio de Janeiro, voltar a fazer investimentos no Rio de Janeiro. Você tem uma coisa, um vetor de ação que é atrair o mercado privado. Para isso, a gente, por exemplo, está unindo toda a área de licenciamento e fiscalização numa só secretaria para que aquela quase gincana que se impõe ao empreendedor, né, de ter que ficar passando por não sei quantos órgãos dentro da prefeitura para liberar um empreendimento, para que isso possa ser simplificado, né, ter uma política ativa de atração de investimentos. E você tem aquilo que você disse, você tem o lado da ação direta dos governos, né? E a ação direta dos governos é isso, é você fazer PPPs, concessões, né, no momento de restrição fiscal, atrair o setor privado para fazer investimentos públicos é um caminho bastante possível. A cidade do Rio, durante o meu governo, teve as 3 maiores PPPs do Brasil, parcerias público-privado, né? O Parque Olímpico foi feito através de uma PPP, um VLT que foi feito no centro da cidade foi feito através de uma PPP, a revitalização da região portuária do Rio, uma revitalização de quase 8 bilhões de reais, foi feita toda com recursos privados. Então, esse é um mecanismo importante para reativar a economia e gerar postos de trabalho. É óbvio que você tem um público-alvo, quando você olha principalmente para a população mais jovem, né, enfim, mais pobre, você tem um índice de desemprego que é quase o triplo, 35% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados, né? Então, você tem que ter políticas públicas específicas para essa área. Então, é um misto de ações, né? Atrair o investimento privado, mostrar que a cidade está, de novo, atrativa para negócios, né? Atrativa para investimentos. O Rio tem 50% do mercado de capital do Brasil, está instalado no Rio de Janeiro. O Rio tem uma economia forte, importante, potente. Agora, é óbvio, a cidade se tornou muito pouco atrativa ao longo dos últimos anos. Bom, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, nem os próximos anos. Pode ser que a vacina surja
E, aliás, é bom o senhor comentar sobre vacina, como político experiente que é, essa polarização aí entre o presidente da República e o governador de São Paulo na questão da vacina não ajuda ninguém. Tem que ter vacina do Brasil, não vacina de São Paulo e nem vacina do governo federal. Quanto mais vacina tiver, melhor, mas a gente não sabe o que vai ser o ano que vem quando o senhor assumir. Hoje o Rio, como a maioria das cidades brasileiras, acho que até numa situação mais difícil, está com a maioria dos leitos de UTI ocupada. Isso é que complica demais e facilita, como facilitou a morte de pessoas, porque o problema é que o sistema fica doente. O sistema fica colapsado e não dá para atender. Eu me lembro que o professor Rivaldo da Fiocruz aí em Manguinhos disse assim: ô Datena, eu tinha que atender 500 pessoas e atendia uma ou duas e 498 ficavam morrendo de falta de ar na fila de espera. Então a gente não sabe o que vai ser o Rio quando o senhor pegar. Mas, de acordo com a situação de hoje, como é que fica o comércio, como é que ficam as escolas? Se não melhorar tanto e se a vacina não vier, o senhor vai pegar uma terra arrasada. Nesse aspecto, comércio, escola, o Crivella, de repente, queria abrir escola e fechar comércio, ou abrir comércio e fechar escola. Acho que era mais ou menos isso que ele queria fazer. Mas, enfim, prefeito, como é que se resolve essa equação? Olha, primeiro, ações aí no campo de saúde, eu acho que é isso, é ter reabertura de leitos na cidade para fazer aquilo que você disse, atender as pessoas, né, quando as pessoas contraírem a doença. Né? Isso, repito, o Rio tem leitos que precisam ser reativados, nós vamos trabalhar imediatamente para isso. Segundo aspecto, a questão da vacina. A vacina existe, ela está aí. Já está sendo aplicada na Inglaterra, hoje começa a ser aplicada nos Estados Unidos. E o Brasil tem um histórico de ter planos nacionais de imunização que sempre funcionaram muito bem. Eu não consigo conceber, não quero crer que nós não tenhamos um plano nacional de imunização. Eu já tive, logo na semana que fui eleito, conversando com o ministro Pazuello. Amanhã eu vou estar com o presidente Bolsonaro, tenho uma reunião com ele. Enfim, e o que eu observo, o que eu vejo é que nós vamos ter um plano nacional de imunização. Enfim, a briga política, nessa eu não vou me meter, eu quero tratar de vacinar as pessoas. Em relação às restrições que podem ser criadas, Datena, a gente tem que trabalhar com a realidade. Não adianta a gente dizer, vamos decretar um lockdown que ninguém vai respeitar. Né? Vamos impedir que as pessoas saiam para trabalhar que ninguém vai respeitar. A gente tem que partir... Não tem clima para isso, né? Não tem clima. Oi? Você vê que na Alemanha, não tem clima para isso. Você vê que na Alemanha que gente que, na realidade, a vida inteira trabalhou com regras, né? Inclusive, até pelas regras, se deu muito mal quando seguiu, a nação quando seguiu o Hitler, que não tinha perspectiva, era um país quebrado, acabou seguindo um líder negativo e acabou se complicando. Mas é um país que tem regras, né? E essas regras já estão sendo quebradas com manifestações, com ninguém aceitando medidas extremas de ficar em casa, de lockdown. Já está tendo pressão do povo alemão em relação a se insurgir contra ser trancado dentro de casa. Ninguém aguenta mais, o ser humano não aguenta mais e a economia do mundo está quebrada. Esse é o grande detalhe. Essas medidas restritivas aí tem que se tomar muito cuidado em tomá-las, não, prefeito? Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente tem que pedir para as pessoas aquilo que as pessoas vão fazer. Primeiro tem uma questão de comunicação e não adianta o governo achar que vai ficar fiscalizando os indivíduos em todos os cantos da cidade. Não vai. Né? Então vira uma coisa meio hipócrita, meio mentirosa, que foi o que eu vi em diversos momentos aqui na cidade do Rio de Janeiro acontecendo. O que nós precisamos entender é o seguinte: as pessoas, nós temos de fato uma doença grave, que ela impacta muito nas pessoas mais velhas, então a gente tem que ser muito restritivo e criar cultura nas famílias, nas pessoas, para protegerem os mais velhos. Isso é fundamental. As pessoas que tenham comorbidade têm que ser protegidas também, né, para impedir que as pessoas percam as suas vidas. Em relação ao resto da população, é muito importante que a gente conscientize as pessoas de cuidados e regras mínimas. A utilização da máscara, é o distanciamento social possível,
é evitar grandes aglomerações, mas a gente sabe que as pessoas não vão deixar de ter a sua vida, até porque, você citou o caso da Alemanha, que é um país muito mais desenvolvido, com condições sanitárias, econômicas, de desenvolvimento muito melhores do que as nossas, né? E as pessoas aqui não têm nem condição de ficar em casa, né? Esse isolamento que às vezes se pede é impossível de ser atendido. Então é importante que a gente opere com a realidade e trabalhe no sentido de alertar a população para que a cultura seja estabelecida, né? Não é uma tarefa do governante, né? O governante instrui, orienta, chama atenção, esclarece, joga com transparência, né? Mas as pessoas têm que entender. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, Tatena. Os meus pais têm quase 80 anos, né? A regra lá em casa é o seguinte: eu e meus irmãos, a gente fica em cima dos dois. Não saiam, não podem sair. Se precisar da nossa ajuda, a gente está à disposição. É um pouco essa cultura que a gente tem que estabelecer, né? E se a gente se comunicar direito com a população, se não tiver comunicação trocada, às vezes aqui no Rio o governador dizia uma coisa, o prefeito dizia outra, né? É importante que a gente seja claro com a população, alerte para os riscos, né? As pessoas têm que ter o medo respeitoso a essa doença, entender que ela mata mais fácil em determinadas circunstâncias, em determinados casos, e tomar os cuidados, né? Assim a gente consegue compatibilizar, porque não pode. Eu, como cidadão, fiquei acompanhando um pouco essa guerra entre a vida e a economia. É uma besteira. São coisas que têm que caminhar juntas, né? A vida é a prioridade, como você disse, os bens materiais a gente dá um jeito e tenta recuperar, a vida não. Então nós temos que ter uma compatibilização e proteção à vida o tempo todo, né? Ouvir a ciência, mas praticar aquilo que a população pode de fato praticar. O presidente Jair Bolsonaro, não é que ele tenha apoiado o Crivella, ele falou assim, olha, vota no Crivella, mas se não votar tá tudo certo, então não foi um apoio aberto. Qual é o seu relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e em relação à vacina, se o senhor pretende comprar essa Coronavac aqui de São Paulo ou se prefere acompanhar o plano de imunização apresentado pelo senhor presidente da República? Bom, primeiro, eu quero repetir aqui o que eu já disse. O ideal é que se tenha um plano nacional de imunização e que todas as cidades do Brasil, todos os estados acompanhem, que seja integrado com Coronavac, com da Pfizer, enfim, da onde vai vir a vacina, pouco importa. O importante é que a gente tenha um plano nacional de imunização, inclusive com a colaboração do Butantan. O Butantan, historicamente, é quem faz o plano nacional de imunização, inclusive contra a gripe, né? É importante que a gente entenda isso. Então, eu não consigo... De novo, dá a admitir, né, que a gente não tenha essa situação pacificada, que ela fica aí a disputa da narrativa, enfim, da política, cada um faz o que quer, mas a gente tem que olhar para a população e priorizar o atendimento à população e esse esforço que eu vou fazer. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu disse isso na campanha o tempo todo, aliás, eu disse em 2018, né? Em 2018 eu disputei a eleição para governador, perdi para o Wilson Witzel, né? E ele também, o presidente Bolsonaro, na época, apoiou o Wilson Witzel. Eu falei, olha, vocês estão... falava para a população, vocês estão enganados em achar que esse sujeito vai trabalhar em parceria. Estava na cara que não ia, deu no que deu. E disse a mesma coisa agora. Eu respeito o apoio que o presidente deu ao Crivella, mas disse, acabou a eleição 5 horas da tarde do dia 29. Eu vou trabalhar em parceria com o presidente da República eleito pelos brasileiros. E o presidente da República eleito pelos brasileiros é o Bolsonaro. Vou trabalhar em parceria com o governador do Cidadão Fluminense, que é o Cláudio Castro, que era vice do vice. Esse é meu papel, essa é minha obrigação. Eleição passou, eu venci, né? Enfim, tenho muito orgulho de ter conquistado um 3º mandato como prefeito da minha cidade, e aquilo que aconteceu na eleição, aconteceu na eleição. Agora eu quero governar junto, trabalhar em parceria, né, para resolver os problemas da população. Não fui eleito para ficar fazendo disputa eleitoral. Na disputa eleitoral, a gente fala de disputa eleitoral e falta tempo para a próxima eleição. Olha, um Brasil dividido, o senhor já disse das entrelinhas, não interessa a ninguém. Eu acho que é melhor mesmo você não politizar vacina, nem plano de vacinação, mas de nenhuma das partes, né? Nem do governo do presidente da República, nem do governador de São Paulo.
Eu acho que todo mundo tem que caminhar do mesmo lado e o foco é a vacina. Se for preciso, 1, 2, 3, o máximo que puder comprar, né? E principalmente aquelas que estão dando certo. A gente focou em 2 vacinas que não estão entre as vacinas que são consideradas as mais seguras e eficazes como aprovação científica, né? A comunidade científica reconhece essa vacina da Pfizer-BioNTech como a vacina principal para a imunização, tanto que o Reino Unido tem a de Oxford e não está aplicando. E a Coronavac é muito discutida na Europa e em outros pontos do mundo também, exceção de 3 ou 4 países. A gente não pode perder o bonde da história e perder aquilo que dá o sentido da cura, que é a vacina mais segura e mais eficaz. Não adianta ser só seguro e sem ser eficaz, e ser eficaz e não ser seguro. Então a gente tem que lutar pelo que tem de melhor. Eu tenho a impressão que o presidente vai se acertar com o Dória. É muito difícil, os dois têm personalidade muito parecidas, mas acima de tudo está o povo brasileiro. O senhor deve pensar dessa forma, não, prefeito? Eu penso, Atena, eu acho que, primeiro, né, a Anvisa vai analisar as vacinas, né? Enfim, a partir do momento que a Anvisa libera, autoriza, né, nós temos que entender que estamos tratando de uma agência de gente séria, com médicos, pesquisadores, cientistas que analisam essas coisas e autorizam ou não. Autorizar é porque a vacina é eficaz e é segura, né? E é óbvio, aquilo que eu disse aqui, ninguém está pedindo para os governantes ficarem amiguinhos, né? O que a gente pede é que a relação institucional sempre aconteça, né? Amizade é outra história, se você vai ter uma parceria política, não vai, é outra conversa, mas trabalhar em parceria institucionalmente é fundamental, e aí eu entendo o trabalho importante que o governador Dória fez no sentido de trazer a Coronavac. Eu tenho certeza e fé de que vai ser aprovada pela Anvisa. Vejo que o Ministério da Saúde está se movimentando para trazer a da Pfizer. Enfim, existem aí alternativas. Eu acho, como você disse, nós temos que trabalhar com todas as vacinas confiáveis, possíveis e aprovadas pela Anvisa. A partir disso, né, vamos tratar de fazer o nosso Plano Nacional de Imunização, que o Brasil sempre deu show em Plano Nacional de Imunização. Nós somos referência mundial. O nosso Sistema Único de Saúde sempre fez isso muito bem feito. E não tem por que não fazer dessa vez, numa situação mais grave, que traz mais angústia para as pessoas, que trava o nosso crescimento econômico, que mata as pessoas. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter esse entendimento e avançar nessa direção, porque é importante para a população. Olha, o Brasil elegeu muita gente jovem para a prefeitura, mas mesmo essa gente jovem para a prefeitura, gente que tem o histórico político, que vem de família de políticos, e temos grandes articulistas políticos mesmo jovens, não é? Descobriu algumas pessoas que existiam como lideranças sem cargo, ou à direita ou à esquerda, mas apostou também em alguns políticos experientes. Esse é o caminho? Você eleger gente que tem ligação direta com a política e não eleger pessoas que talvez se aventurem na política. Esse é o caminho? Independente da idade, a pessoa tem que ter um histórico político, porque nós vamos precisar de muita experiência daqui para frente em relação à administração do país, não é? Se a gente não tiver, pelo menos, o caminho é político, não tem outro jeito. O caminho para você salvar o Brasil, com todos os defeitos que a política tem, é a política. Senão você parte para regime de exceção, ditadura, coisa que a gente não quer ver mais. O Brasil está apostando na política, sim, mas uma política mais jovem, renovada e pessoas sérias. Esse é o caminho, prefeito? Eu acho que é. Eu não tenho dúvida disso, porque... enfim, vamos olhar o exemplo. As pessoas falavam muito da eleição do Bolsonaro em 18, assim, gostando ou não gostando do Bolsonaro, ele é um político experiente, né? Ninguém tem quase 30 anos de mandato parlamentar e pode ser apresentado como uma novidade, né? Enfim, então, porque a pessoa que está na vida pública, como é o meu caso também, ela está exposta aos holofotes, enfim, da cobrança, da transparência, da imprensa, meio que mapeiam aquilo que a gente fez, ou aquilo que a gente pode fazer, né? Então, eu acredito muito na política, não que eu acho que não tenha que haver renovação, que não podem surgir quadros
adequados, mas vamos usar o exemplo aqui do Rio em 2018, Datena. Né? As pessoas resolveram eleger um governador porque ele nunca tinha sido político, porque não sabiam quem ele era. Nem deu no que deu. Então, é óbvio que é muito importante que a gente conheça as pessoas que a gente está elegendo, principalmente para as funções no executivo, né? E óbvio que elas sejam cobradas, que os holofotes da transparência estejam colocados sobre elas. Né? A gente viveu uma crise política muito grave no Brasil, de certa maneira ainda vive, quer dizer, tudo isso que foi trazido à luz pela Operação Lava Jato, pelos escândalos que se repetiram, é óbvio que tem muito a ver com essa mudança, essa leitura da população pela renovação, mas eu acho que não pode ser a renovação pela renovação. Né? Nem todos os políticos são bandidos e nem todos os novos são pessoas preparadas e decentes para assumirem essas funções. Prefeito, fundamental a posição do presidente da República, né, que tenta manter a calma e não responder a provocações. Eu acho que ele faz muito bem, senão, se a gente voltar àquela época em que o Bolsonaro todo dia ou desafiava a imprensa ou algum político, o Brasil não vai a lado nenhum. Hoje, no próprio portal UOL do Grupo Folha, né, e eu confio muito nas pesquisas do Grupo Folha, e o UOL é o maior portal do país, há uma pesquisa que aponta que a maioria dos brasileiros, não, pelo menos 37% dos brasileiros, dizem que o presidente não é responsável pelas mortes no Brasil. O Brasil chegou a ter um presidente, inclusive, discutido se ele seria um genocida. E o povo não pensa dessa maneira. Qual é a sua visão sobre isso? É óbvio que o presidente não é um genocida. Né? Eu concordo com você, eu acho que ele, como líder da nação, tem que ter sempre uma postura, enfim, de tentar construir pontes, de tentar construir consensos. Eu diria que, como aqui, cidadão, né, que estava sem nenhuma função pública, acompanhei um pouco essa transformação com alegria. Eu acho que é muito importante buscar pacificar o país. As pessoas podem ter visões diferentes do mundo, elas podem ter visões diferentes das coisas, mas elas têm que aprender a respeitar a opinião divergente. Né? Eu acho que é um pouco o papel. No processo eleitoral, você coloca as opiniões divergentes e a população te escolhe ou não te escolhe. Né? Depois, quando você está governando, você está na oposição, você tem opiniões divergentes, né? Mas aqueles que têm o poder de tomar decisão têm que tomar a decisão. Então, eu quero crer que esse é o melhor caminho a seguir. Para encerrar, o sorteio já pauta na sequência, mas é importante a pergunta. O senhor aspirava a ser governador do Rio de Janeiro, perdeu a eleição para o Witzel, o carioca deve estar profundamente arrependido, o cidadão do Rio de Janeiro deve estar profundamente arrependido, mas o senhor tem intenção de cumprir o mandato até o fim, né, prefeito? Total. Datena, eu digo uma coisa que com todo respeito a toda a audiência que você tem pelo Brasil inteiro, enfim, a força da sua comunicação, né, todas as cidades brasileiras, eu sou o prefeito da mais incrível e fantástica de todas as cidades. Para mim é uma honra ser prefeito do Rio. Vou cumprir meu mandato integralmente, ficarei até o final do meu mandato tentando recuperar o Rio, ajudando o Brasil, ajudando esse entendimento, fazendo com que essa cidade, que eu sei que é orgulho para todos os brasileiros amam o Rio de Janeiro, sabem da importância simbólica até dessa cidade para nossa, até para a visão mundial que o Brasil tem. Então eu vou cumprir com muita honra essa missão que me foi confiada pela terceira vez pela população carioca. Eu costumo brincar dizendo que eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu sou prefeito do Rio de Janeiro. Então, vou trabalhar muito. Eu não vejo os problemas como um fardo, como, né, uma dificuldade, não. Eu vejo como um grande desafio e com uma honra poder ter esses desafios sob minha responsabilidade a partir do dia 1º de janeiro. Prefeito, saúde e prosperidade, fica com Deus e boa sorte. O senhor tem razão, o poeta um dia definiu que o Rio de Janeiro é a natureza que virou cidade, é uma das cidades mais lindas, talvez a cidade mais linda do mundo, não é verdade? Parabéns ao senhor pela vitória e que o senhor tenha um mandato à altura do povo do Rio de Janeiro.
Abraço grande, foi um prazer falar com o senhor. Abraço da Atena, uma honra aí, sempre à disposição de vocês aqui.